agradecer a todo mundo aqui pela presença. Já avisando que eu sou debutante de palestra, então essa é a minha primeira. Meu LinkedIn está aqui do lado, no QR Code, vocês me procurem lá por Leandro Nagano, me deem um feedback, falar como é que foi, para a gente tentar evoluir, né? Aprender um pouquinho mais com essas feras aí. Sou Leandro Nagano, sou Squad Leader aqui na CIT, já tem algum tempo. Estou na minha segunda passagem de CIT, então esse 1 ano e meio, mais 6 anos atrás de CIT. Eu vim conversar com vocês um pouco sobre Site Reliability Engineer. Daqui para frente eu vou chamar de SRE, porque eu confesso que eu tive que escutar umas 10 vezes Reliability no Google, quando surgiu esse termo um pouco mais forte, para aprender a falar. Então, daqui para frente eu vou chamar de SRE, para não travar tanta língua. Beleza, o que a gente vai falar aqui, né? O que eu vou trazer para vocês aqui, para a gente destravar um pouco a nossa mente? Eu vou falar um pouco bem pouco sobre o que é o SRE, né? Como que funciona esse papel novo. Então, vou dar um contexto bacana. Vou falar sobre Pokaioke, né? Que vem do Lean. E vou mostrar um pouco como que a gente aplica isso dentro de um fluxo. Beleza. Site Reliability Engineer, SRE, ou Engenharia de Confiabilidade de Site. Foi criado em 2003, lá no Google. Então, o Google trouxe o seu vice-presidente para a operação, que orquestrou esse novo jeito de trabalhar, né? Mas o que é isso, né? O que é um SRE? Bom, ele tem como objetivo principal tornar o sistema mais escalável e mais eficiente, voltado para a confiabilidade. Ele sempre vai trabalhar para otimizar e garantir um desempenho da aplicação, além de evitar os impactos de disponibilidade. Então, ele vai estar sempre olhando para a disponibilidade dessa aplicação, desse site e desse conjunto todo. Ele incorpora os aspectos de engenharia de software e aplica a solução de problemas da operação. Então, o SRE é uma pessoa muito focada em resolver problemas, né? Ele está sempre mergulhado nos problemas. E as equipes de SRE se concentram em práticas como automação, aprender com falha e reduzir o custo das falhas. Ou seja, quando acontecer uma falha, que ela tem um custo muito baixo e que a gente consiga voltar à aplicação o quanto antes. A parte de automação é uma parte muito importante. Por quê? Porque o trabalho manual, ele é feito por humanos, né? E humanos tendem a falhar. Mas beleza, eu sei agora um pouquinho do contexto do SRE, que é o cara que vai olhar um pouco para problemas, vai olhar para disponibilidade de sistema, mas e qual que é a estratégia para se manter tudo isso, né? Então, primeira fase impactante, né? Que é a esperança não é uma estratégia. Então, quando alguém perguntar para algum SRE, tem chance do sistema ficar indisponível? A resposta não pode ser espero que sim. A gente não pode ter uma esperança que aconteça alguma coisa. A gente tem que definir um pouco melhor a estratégia. Então, vamos embarcar um pouco aqui nos princípios, né? Os princípios do SRE, o primeiro é abraçar os riscos. Por que abraçar risco? Porque ele precisa conhecer os riscos, ele precisa estar junto com os riscos, ele precisa garantir que ele conheça o todo, ele precisa fazer uma gestão muito boa dos riscos que envolvem toda a aplicação, tanto até entregar ela em produção, até depois de produção na usabilidade durante a vida da aplicação do site. Precisa ter objetivos de nível de serviço, o SLO. Então, ele precisa ter definido um objetivo de qual que vai ser o nível de serviço dele. E o SLO nada mais é do que uma continha ali de taxas de sucesso dividido pelo total de requisições, né? Então, quantas vezes eu apertei o botão? Eu apertei o botão 100 vezes.
Quantas vezes o botão respondeu com sucesso? 99. Então meu SLO, a gente pode calcular que ele seja 99, 95, sempre beirando o 100%, né? E por que não o 100%? Porque a gente tem que entender que sistemas falham e vão falhar. A gente só não pode esperar que um marca-passo falhe, mas de resto, a maioria dos sistemas eles tendem a falhar. Outro princípio é eliminar o trabalho desnecessário, que quando a gente começa a ler um pouco sobre SRE, eles falam sobre o eliminating toil, que é o trabalho maçante, né? Então, o SRE, ele precisa pegar todo esse trabalho maçante e automatizar, porque normalmente esse trabalho desnecessário é feito por pessoas, e pessoas tendem a gerar falhas. Então, se eu gerar uma automação em cima desse trabalho, a gente consegue mitigar um pouco esses problemas. A gente precisa monitorar sistemas distribuídos. Para quem fez análise de sistemas, assim como eu, sistemas distribuídos vem lá daquele livro grosso de rede, para quem fez rede do Tenenbaum. Então, sistemas distribuídos é um conjunto de computadores ligados por uma rede. Isso naquela época. Hoje em dia a gente fala muito de pods, de containers, de microserviços. Então, a gente precisa estar monitorando todos esses sistemas distribuídos. A gente precisa automatizar os processos, assim como o DevOps gera automação de processos de esteira, o SRE também pensa assim. O DevOps ele surgiu praticamente fez uma branch do SRE. Então, o SRE ele tem muito de DevOps dentro dos seus princípios. Precisa ter engenharia de lançamentos, ou seja, eu preciso lançar com frequência e com qualidade as minhas aplicações. E o SRE precisa sempre buscar a simplicidade, né? A gente não precisa complicar as coisas, a gente tem que buscar ser simples. Beleza, mas e como que eu vou começar? Então, estou aqui, já sei os princípios, sei um pouco o que é o SRE, por onde eu começo? Então, o SRE criou uma hierarquia, né? Então, eu tenho uma pirâmide, a pirâmide de SRE, ou hierarquia SRE, que começa aqui na parte de monitoração. Então, eu preciso monitorar os meus serviços, eu preciso monitorar a minha aplicação para eu conseguir saber se eu estou tendo sucesso, se eu estou tendo falha e como que está andando, né? Porque sem monitoramento, a gente não tem como saber se o serviço está funcionando, né? A gente começa a voar às cegas. A próxima camada da pirâmide é a parte de incident response. Não que o SRE vai ficar de plantão sempre para responder os incidentes, mas ele vai ficar além disso, né? Além de responder incidentes, ele vai trabalhar com outras coisas. Na camada acima vem a parte de pós-mortem, ou análise de causa raiz. Então, a gente precisa construir uma cultura de pós-morte sem culpa, que isso é uma das palavras-chave aqui dessa frase, né? E é o primeiro passo para entender o que deu errado. Então, imagina que eu tenho lá análise de causa raiz de um conjunto de problemas e eu começo a discutir dentro dessa análise, achar quem que foi que implementou para a gente achar o culpado. A gente não pode ter essas atitudes, né? Então, SRE, a parte de pós-morte em root cause, a gente precisa sempre pensar em como não gerar mais esse problema, sem pensar em de quem foi a culpa desse problema. Na camada de cima, a gente tem a parte de testes. Então, eu preciso testar e ter release procedures, né? Então, 1 grama de prevenção vale 1 quilo de cura. A gente precisa sempre gerar testes. E a parte de testes vem toda a pirâmide de testes. Eu preciso fazer testes unitários, preciso fazer testes automatizados. Eu preciso gerar uma cadeia de testes que gere automação também, né? Porque em vez de eu gerar um teste manual, eu vou gerar uma automação para esse teste. Na camada de cima eu tenho o Capacity Planning. Essa parte é o planejamento da capacidade do que
o meu serviço vai ocupar. Ou seja, eu tenho, por exemplo, uma máquina rodando um serviço e eu tenho que saber o quanto que aguenta essa máquina em questões de requisições, tráfego de rede, latência e todos esses quesitos. Então, eu tenho que ter um planejamento de capacidade em cima das minhas entregas. A parte de development é bem voltada para DevOps, então eu preciso ter a velocidade na entrega e a confiabilidade. E a parte de produto, né? Eu preciso fazer lançamentos de produtos confiáveis, em grandes escalas, para tentar oferecer aos usuários a melhor experiência possível a partir do zero. Então, a gente precisa trabalhar com uma disponibilidade, com tempo de resposta, esse é o topo da pirâmide. Beleza, então agora aqui a gente já sabe um pouco do que é o SRE. É o cara que vai monitorar, vai responder a incidentes, vai gerar um conjunto de causa raiz, fazer testes, gerar uma capacidade para sua aplicação, vai fazer uma esteira bem consistente e vai garantir uma boa experiência do usuário. Então agora vamos falar um pouco sobre o Pokaioke. O que é o Pokaioke? Eu até coloquei aqui embaixo, né, o sonoro dele, como que se fala, né? É Pokaioke mesmo, não Pokaioke ou outras derivações. O que é o Pokaioke? Primeiro, o ser humano sempre está sujeito a cometer erro, porque errar é humano. E é aí que entra o Pokaioke. Ele é um elemento de grande importância no sistema Lean, que ele tem uma prática de desenvolver métodos que vão ajudar a eliminar os erros nos trabalhos cotidianos, que é uma latente muito forte do SRE. Então, eu preciso tirar o humano de cena para colocar uma automação ou criar uma alerta para que alguém consiga fazer esse serviço e tenha um script sabendo, pô, eu fiz isso, fiz isso e fiz isso. Eu tenho um checklist. Para tudo isso, a gente precisa identificar os processos, né, mais propícios a falhas humanas. Então, eu preciso conhecer toda a minha esteira para eu saber onde que eu posso falhar, onde que podem existir falhas, e também mapear as falhas que já ocorreram. E eu preciso tentar criar mecanismos que tornem impossível acontecer esse erro. Esse chip aqui, nessa imagem aqui à direita, tem um chip quadrado de celular. Imagina que se o chip do celular fosse quadrado, muita gente, quase certeza que ia, na primeira tentativa, colocar o chip do contrário. Um simples gesto Pokaioke é cortar essa pontinha. Para quê? Para a gente ter um encaixe único nesse chip. Então, esse é um sistema Pokaioke. Eu eliminei uma falha, eu eliminei um problema humano só gerando um corte nesse chip. Beleza, ali é um pouco de produção. E como que a gente encaixa isso no nosso Value Stream Mapping, né? Aqui eu trouxe um exemplo do modelo que a gente roda aqui na CIT, né? Então, aqui a gente tem o nosso Value Stream Mapping, tem os nossos User Histories, as nossas histórias de usuários e tem as nossas tarefas embaixo. Então, do momento da ideia, que surge a ideia ou demanda, até o momento que o cliente sente esse valor na mão. Essa é a nossa cadeia de valor. E como que a gente vai criar esses alertas aqui dentro? Imagina que eu tive surgiu uma ideia. Na hora que surgiu uma ideia, para eu começar a caminhar essa ideia até o cliente, eu tenho uma jornada, eu tenho um fluxo de desenvolvimento, de descoberta, de testes e de validação que precisam ocorrer nessa etapa. No meio de cada processo, a gente sabe que a gente tem itens essenciais para o próximo. Por exemplo, eu não posso começar a desenvolver alguma coisa sem eu criar um repositório para o meu código. Então, um dos checklists para eu começar a desenvolver vai ser criar um repositório. Acabei de desenvolver, o que eu preciso fazer para liberar para uma validação, para a produção?
eu preciso garantir que meu código esteja versionado. Então, eu vou lá e coloco um alerta. Falo, ó, não se esqueça de versionar o seu código, de fazer o merge com a branch e subir o fonte para o lugar devido. E assim, eliminando esse esquecimento de chegar lá na frente e falar, pô, mas eu subi para produção um pacote antigo. Não, a gente tenta mitigar esse passo antes, colocando alguns checklists no meio do caminho. Então, esse é o resumo do nosso velho Streambird aqui na CIT, né? Então, eu vou ter uma camada de velho stream com alguns pontos de interrupção que eu preciso colocar um alerta para a pessoa, falar, ó, aqui você precisa fazer tal coisa, não se esqueça. Eu acho que eu estou acelerando muito aqui. Vamos falar um pouco de como que vai funcionar tudo isso, né? O porquê que eu coloquei o SRE e o Pokaioke junto. Porque na hora que a gente olha a função de SRE, ela está ali para eliminar mitigar que esse problema que a gente já corrigiu aconteça novamente e tentar monitorar para que futuros problemas nem apareçam para o usuário. Como que a gente pode encaixar esses dois, né? Porque o Pokaioke ele vai eliminar, vai colocar alguns alertas, então você começa a reparar que ele tem muito em comum um com o outro. Aqui eu desenhei um fluxo, né? Então aqui a gente começa a imaginar um fluxo de desenvolvimento. Então, imagine que me surgiu, apareceu uma demanda para o time, uma ideia que eu preciso começar a fazer para entregar para o cliente. Beleza, o primeiro ponto, eu tenho uma ideia, para eu priorizar ela, aqui é o momento que eu preciso conhecer alguns alertas, né? Para eu conseguir priorizar ela, eu preciso ter um mínimo de informações. Então, aqui é o momento que eu já vou colocar um alerta. Vou falar, opa, tá, você colocou as informações que a gente precisa nessa ideia para a gente conseguir priorizar? Então, beleza, então aí a gente consegue priorizar. Tá priorizado, eu vou começar o processo de descoberta, de entendimento, de refinamento dessa ideia. Eu preciso de alguma informação do priorizado? Não. Então, aqui é um lugar que eu não preciso colocar nenhum alerta. Vou começar o desenvolvimento. Aí é seguir aqueles passos. O que a gente precisa para começar a desenvolver? Eu tenho um time, eu tenho um repositório, eu tenho um ambiente para eu começar a validar conforme eu vou entregando com a cadência que o time tem. Então, aqui é o momento que a gente começa a colocar o Pokaioke em ação e começa a colocar os alertas, começa a colocar os lembretes. Fala, ó, aqui você precisa fazer tal coisa para conseguir prosseguir. Seguindo, a gente começa a entrar na cadeia de DevOps, né? Então, beleza. Estou desenvolvendo, agora eu vou liberar e vou começar a validar esse plano. Aqui já começa a entrar a cadeia de DevOps. Então, eu vou ter uma automação de esteira, eu preciso pensar numa integração contínua, numa entrega contínua. Eu preciso criar toda essa esteira de acordo com DevOps, assim como SRE, que também é uma automação do Pokaioke. Então, o SRE e o Pokaioke, eles estão aqui para eliminar esse processo manual de eu vou buildar uma aplicação, vou subir numa pasta em algum lugar para subir para a produção. Fale para você, né? Ou ele precisa decidir o que ele quer da vida. Então, eu vou pegar esse pacote aqui e vou automatizar ele, desde a geração dele até a integração dele, a entrega contínua dele para a produção, a integração com produção contínua. Na hora que a gente vai validar como que eu vou aplicar SRE aqui, aqui é um momento bacana, por quê? Porque a gente precisa trazer aprendizados, né? Então, eu comecei a validar histórias ou passos e tive bugs, aqui é o momento que eu preciso trazer o aprendizado desses bugs para dentro da minha validação. Então, eu vou olhar lá o meu guia de troubleshoot e falar, opa, esse cara aqui já tem uma causa raiz, então não deveria acontecer de novo. Então, eu vou voltar lá e falar, ó, aconteceu de novo, vamos criar um checklist aqui lá no desenvolvimento para que esse bug não aconteça. Aqui também entra a parte de pirâmide de teste. Então, na hora que eu estou validando até ativado, pode ser que eu precise rodar
é uma feature que vai atacar um ponto sensível da aplicação. Então, eu preciso fazer um teste de regressão. O teste de regressão é uma coisa que a gente precisa ter ele automatizado, porque senão a gente vai pegar pessoas para fazer esse teste de regressão que pode falhar. A gente pode acabar pulando alguma etapa e aparecendo bug onde não deveria, né? Impactando uma cadeia muito maior do que só a parte de validar, né? Mas impactar diretamente o usuário. Beleza, ativamos com o processo de DevOps, então tá aqui eu já usei bastante conceito do SRE, bastante conceito do Pokaioke. Agora, da ideia até o ativado, a gente começa a olhar a parte de indicadores de operação. Então, aqui é onde eu preciso medir para saber como é que está a cadência da minha entrega, como é que está a qualidade, se eu estou tendo, se meu throughput está bacana. E agora a gente começa a olhar para métricas de produção, né? Que é onde o SRE vai olhar mais a fundo. Então, aqui tem a representação do usuário, ele já pegou essa feature em mãos e ele vai começar a usar. A partir do momento que ele faz uma ação que requer uma requisição, que vai chamar alguma coisa que gere um momento de espera para ele, esse é o momento que a gente começa a medir o SLO, o SLI, né? Então, aqui eu vou ver o tempo que ele vai, desde a hora que ele tem a ação de chamar aquela feature, até a resposta da feature para aquele usuário. Então, aqui a gente vai ter um tempo de resposta para o usuário. Lembrando que eu tenho a parte de sucesso, que eu tive um usuário feliz ali, que recebeu a sua requisição, ok. E eu tenho a parte de, pô, deu ruim ali, o usuário recebeu um erro 500 ali. Então, esse erro 500, ele vai estar na conta do, cara, não é uma requisição com sucesso. Então, ele começa a diminuir o seu objetivo de serviço, o seu SLO. Mas, dentro do SLO, aquele pedaço que sobra do 100%, aquele 0,5%, 5%, ele vai ser nosso error budget, né? Então, eu tenho um pacote de erros, uma quantidade de erros que é esperado e que pode ser planejado, tanto para eu fazer um deploy para a produção. Então, o deploy para a produção, se for parar a aplicação, ele vai consumir desse budget de erro, ou a aplicação começa a parar muito, ele vai consumindo, que vai interferir diretamente nos nossos indicadores de SRE. Beleza, gerei um incidente por causa desse problema. O que é importante nessa parte do incidente? É que a gente tenha o pós-morte, que a gente tenha uma análise de causa raiz sem culpa. Por quê? Porque nesse pós-mortem vai gerar um novo checklist, um novo troubleshoot, um novo passo a passo do que não se deve fazer em algum momento, ou até gerar uma automação dentro de algum processo desse fluxo para que esse mesmo problema não ocorra. Ou ele pode gerar uma melhoria na feature de usabilidade, algum débito técnico que passou, então ele vai entrar de novo no fluxo de ideia priorizado e vai ser priorizado para fazer. Beleza, eu tenho lá o meu pós-mortem. O que a gente não pode esquecer desse pós-mortem? É que a cada novo problema que seja referente a esse mesmo... cada novo incidente que seja referente a esse mesmo problema, a gente precisa registrar dentro do mesmo pós-mortem. Por quê? Quando a gente resolve, dá ele por encerrado, incidentes novos não podem voltar a acontecer. Então, se eu fechei uma causa raiz, quer dizer que eu resolvi o problema. Esses problemas não deveriam acontecer. Se acontecer de novo, a gente precisa lembrar que, pô, a gente atacou alguma coisa que não surtiu efeito. No resumo, é isso. Então, SRE é uma
é uma coisa antiga, porém nova, né? Ela tem 18 anos, eu quando tirei carta era novo, tinha 18 anos, mas o SRE ele tem 18 anos já, e ele começa a aparecer muito mais no mercado hoje. Ele tem muito, os pilares dele são muito linkados com o ITIL. Eu que vim de sustentação como desenvolvedor, na parte de sustentação, eu gosto muito de estar com esses problemas, estar junto com esse conjunto todo. E eu acho que é isso. Acho que acabei cedo demais aqui. Se alguém quiser tirar alguma dúvida, lembrando, né, eu não sou especialista em SRE, eu gosto muito de trabalhar com problemas, eu sou uma pessoa totalmente curiosa, adoro tecnologia, então na hora que eu olho esse gráfico aqui embaixo e vejo que foi feito no Grafana, eu já fico pensando, pô, será que eu não consigo eu mesmo fazer? Sou uma pessoa que gosta muito de resolver esses problemas, de automatizar coisas, e é por isso que eu gosto muito de SRE, que eu vim de sustentação, trabalho com Lean, então juntou o útil ao agradável.